Olá, eu sou Sinara Campos e esse é o Pensa Comigo, da menor cidade do Brasil para o mundo. Olá pessoal, boa noite. Hoje, dia 22 de maio, né? Agora são 7h30. A gente combinou aí de pensar um pouquinho hoje juntos sobre algumas situações e estamos aqui para a gente dialogar um pouquinho sobre a pauta da semana. E a pauta da semana é a gente trabalhar um pouco sobre o Enem, né? O Enem para quem? Foi isso que foi sugerido por alguns jovens aqui de Santa Cruz de Minas para a gente discutir um pouco sobre isso. Não que a gente esteja deixando de lado as questões do Covid e as questões da saúde, mas ao contrário, são ações que estão sendo impactadas diretamente por conta da pandemia e diretamente também os nossos jovens aqui de Santa Cruz de Minas. Então, é algo que a gente tem que conversar, é algo que a gente tem que discutir e é algo que a gente tem que pensar como que a gente pode melhorar e agir. E por isso eles propuseram da gente conversar um pouquinho sobre isso. Hoje eu vou falar com o Vitor, né, o Vitor de Santa Cruz, que é uma grande referência para os nossos jovens, aí quase formando já em matemática, um matemático excelente, e alguém que tem uma questão social e uma preocupação muito grande com a nossa sociedade e também com a nossa diretora, Valéria Mairing, que também é uma profissional que está em Santa Cruz há anos e vem acompanhando aí essa questão da educação na nossa cidade e também a nível de educação nacional, pelo conhecimento que ela tem e pela trajetória que ela tem de vida. Então hoje eu pretendo conversar com vocês um pouquinho sobre isso, aproveitando que a gente tem colocado toda sexta-feira, 7h30, para falar de outros assuntos. Quero aproveitar aqui rapidamente, antes do Vitor entrar, mandar um abraço para a doutora Sara Haddad, que está aqui com a gente hoje também, aí, acompanhando lá de São Paulo. Né? Muito obrigada, Sara. E que Deus ilumine seu trabalho aí, que você continue aí sendo referência e orgulho para nós também. Hoje é aniversário do Felipe Margotti, que é um dos coordenadores do setor de emergência, de urgência e emergência do SAMU de Belo Horizonte e que também é um orgulho para a gente aqui de Santa Cruz de Minas. Felipe está lá na linha de frente em Belo Horizonte. Quero aproveitar e desejar os parabéns para ele, que além de ser um vizinho, um amigo, um cidadão santa cruzense que tem sido referência aí no Brasil todo, dando os cursos, ele está lá na linha de frente em Belo Horizonte, na urgência e emergência do SAMU. Então, um grande abraço para você, Felipe, também, não podia deixar. Sinara, por que nós vamos falar de Enem hoje um pouco? Como vocês acompanharam aí durante esse mês, tem sido assunto, né? Adia, não adia o Enem, o que a pandemia tem a ver com o Enem, como é que as pessoas, os estudantes, como que os alunos vão se preparar, como que aqueles que querem entrar numa universidade, seja da rede pública ou da rede particular, vão ter condições, tanto emocionais ou estruturais, de poder condicionar, né, de ter condições para poder trabalhar sobre o Enem, fazer sua inscrição, estudar, sendo que nós já estamos, eu acho que há 2 meses, se eu não me engano, sem ter aula, vai fazer quase 3 meses, e 87% da rede do ensino médio do Brasil com as aulas interrompidas, principalmente na rede pública, né? Na rede pública estadual. A rede particular ainda tem proposto aí, pelas condições que eles têm econômica e estrutural, de conseguir dar aulas online, para que os alunos também, a maioria, tenha essa condição também de acompanhar as aulas em casa e ter essa estrutura, o que muitas das vezes não é realidade de parte da nossa sociedade. Se a gente chegar aos dados aí que 1 a cada 4 brasileiros ele não tem acesso às redes sociais, à internet. Quando a gente fala isso em nível Brasil, nós estamos falando de milhões de estudantes, de jovens que não têm acesso à internet. Como que eles vão se preparar para isso no Enem, no meio dessa confusão que está a nossa vida, no meio dessa incerteza que está a nossa vida, no meio dessa pandemia
e que norte que nós vamos seguir nisso. Então isso tem gerado muita ansiedade nos nossos meninos, nas nossas meninas, e a gente vai conversar um pouquinho disso. No final, hoje, eu faço um resumo um pouquinho para vocês também das questões mais pontuais da saúde da semana que vem, mas eu vou chamar o Vitor para a gente conversar um pouquinho aqui sobre a experiência dele, a experiência aqui de Santa Cruz, a experiência dele enquanto aluno nosso da rede municipal, aluno nosso da rede estadual e aluno da Universidade Federal de São João del Rei, seguindo aí uma vida acadêmica que tem sido referência para nós. Vou clicar aqui, só um minutinho, para eu poder chamar o nosso amigo Vitor e logo depois a nossa professora Valéria. Só um minutinho. Victor Leonan, gente. Aguardando. Olá, Vitor. Oi, Sinara. Boa noite. Como é que tá? Bom demais, hein? Tudo bem? Bom, hein? De onde você tirou esse Leonan seu, Vitor Leonan? É porque tava difícil de achar um nome interessante no Instagram, sabe? Para eu poder, que seja meu nome e que fosse a ideia. Aí peguei o Manuel, que é o meu nome. Ah, você chama Vitor Emanuel. Muito bom. É o coisa do contrário. Vitor, você, assim, quantos anos você tem? Com essa carinha de novinho seu aí, mas que já tem uma experiência muito grande. Você tem quantos anos, Vitor? Beleza, tenho 20 anos. 20 anos. Explica para mim um pouquinho, Vitor. Primeiro, assim, você é um exemplo para nós, né, de jovem de Santa Cruz de Minas e que quis escolher essa cadeira, essa vida acadêmica e que tem uma história, uma trajetória de vida de superação e sucesso e de exemplo, né? E também de um cidadão com uma formação social de preocupação com o coletivo. Acho que até por isso que você está aqui hoje, né? Porque você se propôs a conversar um pouquinho sobre essa realidade do Enem e como que essa pandemia está afetando a nossa vida e a de vocês, jovens. Então, primeira coisa, conta um pouquinho para mim da sua vida, quantos anos você tem, o que que você faz, o que que você já fez, você mora com a sua mãe, com seu pai, como é que... Mora aqui perto de casa, né? Mas conta um pouquinho para nós aí, para o pessoal que está assistindo a gente se contextualizar um pouquinho de quem é o Vitor Emanuel, nosso amigo aqui. Beleza, boa noite, né, Sinara? Boa noite, pessoal. Como foi falado aí, meu nome é Victor Manuel. Eu sou aluno da UFSJ, eu estudo licenciatura em matemática lá. Sou ex-aluno das duas escolas municipais daqui da cidade, né? Tanto a municipal quanto a estadual. Em 2019, a gente deu início ao Parlamento Jovem aqui na cidade, junto com o apoio do presidente da Câmara Gleice, a professora Laila, a Sinara, a prefeita. Hoje também eu faço parte de um movimento que a Sinara nem sabia disso, mas que tem pouco tempo que a gente iniciou esse movimento, chama Os Revolucionários, que é onde a gente tem uma ideia em mente de revolucionar o pensamento dos jovens hoje, dos adolescentes que estão estudando, da galera do ensino médio, mostrando para eles uma visão de mundo onde o estudo é super importante e tentando gerar no coração deles a ideia de que eles precisam estudar, porque a gente entende que nós que temos uma condição financeira mais baixa, somos uma classe social mais, como é que se diz, a maioria do Brasil é assim, a gente só alcança coisas através do estudo, né? É uma certeza maior que nós temos e nós queremos mostrar para eles. Sou filho da Cristiane e do Marcos Paulo, né? Eu tenho 20 anos de idade e, como a Sinara falou aí, eu gosto muito dessas questões sociais, desde cedo que eu venho caminhando e, para mim, é um privilégio estar aqui hoje, sabe, nessa live, assim, de certa forma representando o movimento e, de certa forma, representando os jovens também, né, ainda que indiretamente, mas é uma coisa que é bem legal e a Sinara tem feito com a gente, é sempre dando voz e eu aproveito demais para usar dessa voz para poder ajudar de alguma certa forma, né? Ô, Vitor, desculpa te interromper assim, um pouquinho. Você falou algo novo, né, de um movimento que vocês criaram, que chama os Revolucionários. Isso, exatamente. Que bacana. Como é que surgiu? Você ainda está começando? Como é que está funcionando isso? Foi assim, já desde o ano passado que eu tenho um coração de criar um movimento em Santa Cruz que vai atuar diretamente com os jovens e futuramente com a população em si.
algo que vai trazer para nós uma voz maior, né? A gente está atrás de voz, uma representatividade maior. Daí, esse ano, com essa questão do Covid-19 e tudo mais, eu reuni algumas pessoas comigo, né? Por enquanto, são cerca de 9 pessoas, aonde a gente está fundando a base do movimento e a gente está juntando tudo que a gente pensa. Então, a gente pegou e fez assim, onde é que a gente vai trabalhar? Surpreendentemente que seja, sabe? A ideia principal foi trabalhar com jovens na escola, no contexto social, desde o mais novo até o mais velho. São ex-alunos, professores que estão dentro da sala de aula, sabe? Que trabalham diretamente. E a ideia do movimento é essa, é ajudar, sabe? Sem prol, sem uma finalidade política. O movimento, hora nenhuma, vai ser usado para política, sabe? Para fazer campanha ou algo do gênero assim. A gente entende que futuramente ele pode sim ter uma força política, porque vai ser um Interessante. movimento que vai ter voz, mas a gente não vai usar ele assim, tipo, como, é esse político. Tanto é que pode entrar político de um lado, político de outro, tanto faz. A ideia é fazer uma coisa dentro de Santa Cruz para Santa Cruz. Vitor, sobre a questão do Enem, primeira coisa, quando que você decidiu que você queria fazer a universidade? Quando que você sentiu que você, igual você disse, que as pessoas que fazem parte de uma classe social, às vezes, que é uma maioria que tem uma condição econômica ainda não estruturada, né? E às vezes não se sentem capazes de entrar na universidade. Quando que você viu que era isso que você queria entrar na universidade, que o primeiro passo era o Enem? Quando foi? Como é que você tomou essa decisão para fazer matemática? Como é que foi isso com você? Foi assim, desde sempre, né, eu tenho uma coisa na minha mente de que eu precisava estudar e fazer alguma coisa. Daí eu comecei estudando para algumas provas militares enquanto eu estava cursando o ensino médio e eu tenho uma facilidade em explicar as coisas para as pessoas, em ensinar. Tanto é que eu trabalho hoje dando aula, né, de reforço e aula de violão. E aí eu fui e entendi que eu achava que eu queria algo militar. Só que a minha vocação, sabe, não é para isso. Eu sinto de verdade que é ser professor ou, de uma certa forma, ajudar pessoas. Eu sinto que eu tenho vocação para isso. Tanto é que eu tinha uma outra opção para poder alcançar, né? Tipo, não é nem mesmo, eu tinha duas opções. Queria psicologia e, segundo, eu quis licenciatura em matemática, que é o que eu estou fazendo hoje. E a ideia era para ajudar as pessoas. Só que por que que eu fiquei com a matemática, né? Tinha psicologia, que eu não conseguia a nota nela para poder entrar no polo, e tinha a segunda opção, que era matemática. Só que quando eu fiquei com essa opção, eu percebi que na matemática, atuando dentro das salas de aula, eu poderia prevenir problemas. E como psicólogo, eu trataria eles, entendeu? Então, Bacana. é bem mais eficaz você prevenir um problema do que se tratar um. E não tem nada melhor para mim, sabe, até hoje, do que um professor que se importa com o aluno, ou uma pessoa que se importa com a outra e faz questão de, sabe, é o poder de poder mudar uma vida dentro da sala de aula, sabe? Quando a gente tá triste, chega um professor que você gosta, te dá uma moral, e te mostra uma visão de mundo mais ampla do que você consegue enxergar. E foi isso, sabe, que a gente fez. Aí estudei, passei no Enem, e entrei e não sei se eu tô falando demais, se eu tiver já me fala aqui que eu Não, já... tá tranquilo, é para você falar. Aí quando eu entrei no Enem, sabe, a nossa sala lá da Melhor Parte tinha 25 alunos e só 2 alunos conseguiram entrar numa universidade pública. Na sua sala, quantos alunos a gente tem de Santa Cruz? Ou não temos nenhum? Lá de Santa Cruz, na universidade, que foi da minha sala, Que você conhece, assim. na Universidade Federal só tem eu e mais um. Na particular, se eu não me engano, tem um ou dois, mas ainda assim é um número muito baixo, mas federal mesmo é só dois, só eu e mais um. Dentro da sua sala, você sabe falar assim, se a maioria das pessoas que fazem parte da sua sala são pessoas que vieram de uma escola pública, igual você, igual eu também, que a vida inteira estudei numa escola pública, ou pessoas que vieram de escolas particulares? Ou você consegue saber isso mais ou menos, assim? Consigo. Na nossa sala lá, Sinara, se eu não me engano, todos os alunos que estavam lá, pelo menos no ensino médio, até mesmo o Fundamental 1 e 2, a maioria em grande escala é escola pública. Veio todo mundo do mesmo regime, da mesma coisa. Alguns davam escolas em São João del Rei, mas ainda assim públicas. E era um ambiente muito, tipo,
só pessoas de escola pública. Não tinha ninguém diferente de ninguém assim. Não, bacana. E sobre o Enem, Vitor, você acha que hoje, no sistema que a gente está, né, na situação que a gente está de pandemia, e aí pela realidade, pelos nossos amigos aqui, pelos vizinhos que a gente tem, pela rede que você tem de contato de pessoas da sua idade, ou pessoas que têm vontade, né, de ingressar na universidade, você acha que adiar ou não o Enem, você acha que hoje nós temos condição, sendo que as escolas públicas estão paradas, de competir de igual para igual, vamos colocar assim, daqueles que têm uma estrutura particular, que têm uma condição econômica maior, que têm condição de trabalhar isso, estudar e se preparar melhor, ou você acha que está de igual para igual isso? E você acha que aconteceu o Enem no meio disso, é, a gente sai mais prejudicado ou não tem nada a ver? Como que você vê isso? Como que vocês conversam disso? Vocês que são mais novos e estão pensando nessa situação? A ideia principal é que tem que entender uma realidade. Escola pública e escola particular, existe uma diferença enorme no ensino, né? Querendo ou não, a escola pública, ela ainda tem um déficit muito grande em relação à escola particular, na questão do ensino por conta da questão social, até mesmo dos alunos. Porém, quando esse ensino está acontecendo de igual para igual, eu acredito que a gente tem sempre uma chance, sabe? Só que já tem esse fato da escola pública, então, ter um atraso, geralmente. E agora, nessa quarentena, se pegar, por exemplo, uma escola pública e uma escola particular, vamos dar dois exemplos aqui de escola pertinho da gente, né? As escolas públicas, nessa semana agora que começaram as aulas online delas, né? Assim, que o governo emitiu, o governo de Minas Gerais, e aí começaram a estudar, e aí tem algumas apostilas. É claro que os professores eles estão trabalhando com os alunos diretamente através do WhatsApp, mas começou agora. Agora, se você pega uma escola particular, por exemplo, o Bradesco. O Bradesco, na primeira semana de quarentena, eles já desenvolveram uma rede onde os alunos deles já estavam tendo acesso, assim como a gente está conversando aqui com os professores, já estavam tendo atividades, já tinham atividades avaliativas. Só que uma coisa é mais fácil de fazer quando você é uma escola particular e pequena e quando você tem várias escolas públicas. Né? O sistema a gente sabe que é diferente para as duas. Então, se você não adia o Enem, ambos vão sair prejudicados porque não estão tendo aula. Mas é muito claro que a escola pública vai sair muito mais prejudicada, porque existem alunos que nem condição de ter internet em casa para poder acompanhar as aulas eles têm. Como é que eles vão fazer? E por que que o adiamento, na minha opinião, é uma coisa importante e eu acho que ele deveria acontecer mais ainda do que ele vai acontecer. Por exemplo, a gente sabe que essa semana o INEP ele emitiu uma nota, né? Para falar a verdade, acho que foi ontem que ele emitiu essa nota, aonde vai ter um adiamento no Enem de 30 a 60 dias. Como é que vai funcionar isso? Esse adiamento ele vai acontecer através de uma enquete que o INEP vai soltar na página do participante do Enem, aonde os participantes vão votar se querem 30, 60 ou nenhum. E aí, a partir disso que vai ter o adiamento. E por que que ele é super importante? Porque os alunos, sabe, Sinara, eles carecem, principalmente da rede pública, de mais atenção. Eles carecem de Uhum. contato. E a gente tem que entender como é que está sendo. Porque tem aluno hoje que ele não está tendo comida direito em casa, cara. Isso eu estou falando no Brasil inteiro, sabe? Não falando em Santa Cruz. Ele não está tendo comida em casa. Como é que o menino vai pegar a internet e vai estudar, sabe? E aí, se pegar os dois e colocar, falar assim, não vai acontecer mesmo assim, que é falta de esforço, como é só se esforçar, né? Que o nosso ministro da Educação falou, é só se esforçar. Não funciona dessa maneira. E também é importante frisar aqui, rapidinho terminando, que o nosso ministro da Educação e o nosso presidente, até antes de ontem, eles não eram a favor Do do adiamento. adiamento. Eles não eram a favor. O que que fez eles ficarem a favor? Teve uma votação no Senado que promovia o adiamento de provas como diferente, cursos como esse, e aí, por isso, ficou até, foi um número muito grande, já viu como é que foi alarmante, foi 75 votos a favor e um voto contra. E aí ia ter adiamento de todas as provas. Aí esse projeto, né, ia lá para a Câmara dos Deputados e com certeza ia ser aprovado. Visto isso que o governo foi e tomou uma decisão, eles não parecerem muito mal, né?
Só que a ideia Então, é ô Vitor, a gente vê, assim, pelo seu depoimento, não um depoimento teórico, não um depoimento de quem quer falar diferente e não vive na pele isso, né? Que de fato, e eu também, agora emitindo minha opinião, eu comungo disso também, que existe essa diferença social gigantesca e elas também influenciam diretamente é, no desenvolvimento do Enem, né? No desenvolvimento do aluno no Enem. Quando o governo decide promover uma enquete, né, de forma, me desculpe, mas de uma forma bem amadora, ele também favorece aquela classe que tem mais acesso à internet. isso. Igual a gente falou, a gente conhece, a gente tem amigos e tal, que não tem internet em casa, que não tem celular, que não tem condição, né? 1 a cada 4 brasileiros tem essa realidade. E aí a gente vê que cada vez mais, quando as pessoas, elas parece que elas vão subindo de patamar na política, e a gente vê que eles vivem numa bolha, né? Parece que é uma espécie de uma bolha e não consegue compreender que quem está aqui, chão, povo, não é a realidade deles que estão lá. A meritocracia, quando a gente escuta um governador, né, um ministro falar que é só batalhar para conquistar, você sabe, né, na própria pele que não é só batalhar, né? É enfrentar muitos desafios, até pessoais, né, que vão além de querer. Como você Exato. disse, a gente tem amigos que não têm o que comer em casa. A gente tenta promover políticas públicas para isso, sim. A gente consegue atender todos? Não. E essa é a realidade que a gente vive mesmo. Você poder compartilhar isso e falar de quem vive isso e por conhecer, é, dá para a gente um respaldo, e aí agora enquanto prefeita, de que a gente não pode perder nunca essa sensibilidade de entender de quem está aqui do nosso lado. E você representar isso e falar por aqueles que querem um dia estar no seu lugar é muito importante. Então, Exato. assim, porque o que eu estou vendo? Não sei se você está vendo isso também com seus amigos. A gente já estava tendo um grande número de jovens ansiosos, com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico. E agora eu vejo que essa falta de política de cima para baixo em relação ao Enem, que para muitos é um marco muito grande na vida, né? Você termina um ciclo do ensino médio e fala, olha, agora é para aqueles que querem seguir a vida acadêmica, né? Eu vou fazer o Enem e ainda tem que lidar com essa ansiedade. Você tem sentido que isso também está gerando ansiedade para eles? Não está? O que você sente disso? Eu sinto sim, sabe? E como você ressaltou a questão da desigualdade, influencia muito nisso. Hoje, por exemplo, eu tive com um amigo meu, que ele estava querendo fazer um vestibular. O sonho dele é ser médico. Ele queria fazer um vestibular e vai ser para medicina. Daí ele falou comigo assim, mano, é R$ 200 o vestibular para eu poder fazer e tudo mais, e ainda tem que estudar e tal, e eles estavam querendo adiar algumas provas de vestibular e colocar para janeiro, só que aí vai ser junto com o Enem e tudo mais, e aí eu falei para ele assim, tá, só que você vai começar a trabalhar, então R$ 200 vai dar para você pagar. Aí ele virou para mim e falou assim, mano, só que é mês que vem. Então, tipo assim, a ideia já de gerar ansiedade no coração deles, que eles querem alcançar algo, já tá isso. Ainda tem a condição financeira que atrasa eles, cara. Tipo, ele virou para mim e falou isso, e aí eu pensei, se é para uma pessoa, é claro que aqui, gente, nós não estamos desvalorizando quem tem uma condição financeira melhor, e nós não estamos Claro, colocando acima desses quem não tem. Mas a gente só está mostrando que existe sim essa desigualdade, que isso atrapalha a pessoa. Por exemplo, é o sonho dele fazer medicina e talvez ele não vai poder fazer ou algo do gênero porque ele não vai ter esses R$ 200, enquanto um outro tem esse dinheiro, sabe? E a questão de se vai acontecer ou não, se vai anular ou não, eu acho que também mexe com o psicológico da pessoa, porque a pessoa fica nessa, eu não estudo, quanto que eu estudo, e se for em janeiro, igualzinho ele falou comigo, e tem outras provas querendo adiar também os seus vestibulares para janeiro, aí a pessoa vai fazer, tipo, umas 2 ou 3 provas parecidas com o Enem em janeiro, isso é uma desorganização total que causa na cabeça deles, isso que você falou, de depressão, de medo, de síndrome do pânico, só aumenta. o Vitor, você falou uma coisa aí que aí demonstra ainda mais também a sensibilidade que você tem enquanto aluno, enquanto cidadão,
Nós não estamos de forma nenhuma julgando aqueles que têm uma condição superior, né? Mas que também é importante eles discutirem sobre isso, tipo, olha, eu tenho uma condição superior em relação a isso, ao nível econômico disso, o meu outro amigo não tem, é importante eles terem essa visão de mundo. E o vírus, a pandemia, ela tem mostrado para a gente que a coletividade, né, é que vai fazer com que a gente tenha resultados positivos ou não. Né? Então, você teve essa sensibilidade realmente de falar isso, olha, não estou julgando aquele que não tem, mas também não estou menosprezando, mas existe um problema, existe uma diferenciação, e a gente precisa conversar sobre isso. Né? Então, isso demonstra como é que a sua sensibilidade em relação ao outro, ela é muito bacana e já é diferenciada. E que você realmente possa ser uma voz de muitos, né? A gente já vê muitos meninos, muitas meninas com referência em você. E quando você vem e propõe de discutir sobre isso e falar de uma forma tão bacana e tão popular e ao mesmo tempo tão intelectual, né? Tão de alguém que estuda, mas que vem daqui, ó, do Cascalho, aqui de Santa Cruz de Minas, que vem aqui da gente, ó, a Fernanda tá aí, que já foi sua supervisora acompanhando aí com a gente, grande Vitor. A Um gente abraço. fica assim, a gente fica orgulhoso, a gente fica esperançoso, sabe? Que a gente precisa de mais Vítors, a gente precisa de mais Vítors. Então, assim, vamos ajudar mesmo, Vitor, ajudar aquele que está numa situação que às vezes está desprendida disso, ou, pô, aqui, meu amigo, ó, já aconteceu comigo isso, dessa forma. Não significa, né, que a universidade ela é o único caminho que as pessoas devem ter como um caminho de que, para ser alguém, eu odeio esse termo, quando alguém fala assim, não, para você ser alguém na vida, nós todos somos alguém na vida, né? Mas aqueles que querem o caminho da universidade, querem o caminho da educação acadêmica, eles têm que ter o direito igual, né, independente da condição social. É E igual ainda não é o que acontece. a Rafa comentou, se eu não me engano, a Rafaela, ela comentou sobre os alunos da zona rural, por exemplo, que eles têm que acompanhar aulas online através do 3G, porque eles não têm nem 4G lá, né? Imagina como é que um aluno desse vai pegar um celular, que às vezes ele nem tem, e vai acompanhar uma aula online, quem sabe? Existe desigualdade em tudo, e como você disse, fazer essa prova agora ia valorizar muito, sabe? Ia desclassificar pessoas da rede pública, e essa que ia acontecer, sabe? Na verdade, assim, e aí agora é uma criticazinha que eu vou fazer à fala do próprio ministro, né, sem e respeitosamente e exercendo o nosso direito de conversar, quando ele fala que o Enem é para ser seletista mesmo, né? Ele não é para ser seletista do ponto de vista social, ele é para É, ser seletista do ponto de vista é, vamos colocar assim, pedagógico, acadêmico, mas nós sim. não temos condições iguais. Mas aí, Vitor, só aproveitar, desculpa eu te interromper, a professora Valéria está acompanhando a gente, da mesma forma que a gente sabe que tem algumas condicionantes das escolas particulares que são mais estruturadas que a gente, você sabia que as escolas públicas são as que têm mais estrutura para aqueles alunos que necessitam de uma atenção especial, acessibilidade, autistas, que as escolas particulares não têm? E Exato. olha como é que tem coisas que divergem também nisso. Se você tem um filho autista, se você tem um filho que tem alguma deficiência, as escolas públicas, e a professora Valéria é uma defensora disso, e acho que ela vai falar um pouquinho disso também, elas têm mais condição e obrigatoriedade em cumprir determinados requisitos para dar a mesma garantia de ensino do aluno que tem qualquer deficiência cognitiva, mental, para o aluno que não tenha. Então, olha como é que também a gente tem essa sensibilidade do público que às vezes não se tem no privado. A gente percebe isso até nas universidades públicas mesmo, sabe? Desde antes é diferente quando você conversa com um aluno que ele veio de uma rede pública e um aluno que veio de uma rede particular, porque eles estão acostumados com aquele ensino que é padrão mesmo, sabe? Que não muda nada, mas que prepara o aluno para o mercado.
A diferença da escola particular para a escola pública é que a escola particular prepara o aluno para o mercado, o modelo que tem que ser. E a escola pública prepara o aluno para a vida, sabe? Ela não se contém em só ensinar o aluno a entender o conteúdo, mas a ser uma pessoa, sabe? A entender a si próprio, né? A sua vida e gerar nele um ser, independente se ele vai para o mercado ou não, porque, como você disse, nem todo mundo vai para a universidade. E aí você vai pegar uma criança e colocar ela num sistema onde ela é obrigada a seguir aqueles padrões, sem poder sair nem um pouquinho, sem poder assumir sua própria identidade. E se depois ela não quiser? É por isso que gera muita ansiedade, depressão, coisas do gênero. Vitor, para a gente terminar um pouquinho, passar para a professora Valéria, pensa comigo algumas coisas. O que você acha? O que você acha a nível município, Santa Cruz de Minas, né, que a gente deve fazer ou que a gente pode fazer para tentar diminuir isso, tanto nesse momento de pandemia ou quanto posterior, apesar a gente sabe que tem muitas ações que a gente vem fazendo ao longo do governo, mas sobre essa nova ótica, né, sobre essa discussão que nós estamos fazendo, e também pensando agora no Enem, sendo adiado ou não, o que você acha que a gente pode fazer enquanto poder público para os nossos amigos, para os seus amigos, para os nossos alunos da nossa rede aqui, estadual, né, e municipal, que estão aí pleiteando e têm esse sonho de querer entrar na universidade. Você pensou em alguma coisa disso? Você acha que a gente pode fazer alguma coisa diferente? A ideia principal é que a primeira coisa que eu acho que deve ser feita, que é o que vocês já estão fazendo, né, que é ouvir, porque como é que a gente vai entender um problema se ninguém nos fala que está acontecendo este problema? A segunda coisa, sabe, eu acredito que apesar de haver e existir, a gente ainda, não só como poder público, mas toda a sociedade, pode dar um apoio maior, focar o nosso em palestras, até motivacionais, sabe disso? Palestras motivacionais, pessoas que são de Santa Cruz de Minas e que estão nessa vida para levar para a escola, para dar experiência a eles e entrar principalmente, sabe, no contexto social deles, de alguma certa forma, assim, porque tem muito aluno que tem que preferir entre trabalhar para poder se sustentar e estudar. Então, a gente tem que entender a cabeça do aluno em primeiro lugar e depois desenvolver alguma coisa, algum projeto ou algo do gênero, como o movimento, sabe? Isso, os revolucionários têm esse intuito de entrar nas escolas e mudar o pensamento deles, sabe? E o poder público mostrar para eles que não é assim que funciona, sabe? Tipo, nós, poder público, um exemplo, e eles. Não, mas que é assim, em que a gente está aqui um para ajudar o outro, sabe? A gente está para andar comunicando, perguntando onde é que esses precisam de ajuda e como é que a gente vai ajudar. E fazer com que eles entendam mais sobre isso também, que eu acho que o que falta muito é informação. Eles se sentem meio que abandonados pela sociedade em si, sabe, Sinara? E a gente, Entendi. assim, tem que dar para eles uma esperança. Eu acho que é isso. O que mais esse poder público pode fazer é abraçar eles, fazer com que eles se sintam amados, né? Desenvolver uma maneira de fazer com que eles saibam que é importante estudar e se esforçar e ouvi-los. Eu acho que são essas três coisas. Ótimo, ótimo. Vitor, muito obrigada, viu, pela Ah, sua avaliação, sua análise, muito pontual, muito sensato nas falas, muito coletivo, e é isso que nos dá esperança mesmo, porque é difícil a gente hoje achar que a gente tem jovens, né? Difícil não, eu conheço muitos de Santa Cruz, você é um dos muitos que a gente conhece, né? Mas isso é muito importante, você conseguir ser porta-voz, se colocar como porta-voz, e que a gente possa dialogar mesmo de igual para igual, e mais do que isso, é você tentar plantar nos outros essa semente, né? Como disse nosso amigo isso. Francisco Del Tito, contrariando as estatísticas, né? E eu acho que é assim que Santa Cruz de Minas vem trabalhando. Te agradeço muito. Vou chamar a professora Valéria, espero que você acompanhe também aí a professora Valéria, que acho que foi sua professora também, se não foi, foi sua diretora um tempo na escola. Já te conhece e eu tenho certeza que você é motivo de orgulho para ela também. Viu? Muito obrigada, viu, Vitor? A gente vai se falando.
Uma boa noite aí. Boa noite. Até mais. Então, pessoal, agora eu vou chamar aqui rapidamente a professora Valéria, agradecer todo mundo que está acompanhando a gente aqui também. Vocês viram o nível do nosso querido amigo Vitor, né, o nível de compreensão, o nível de comprometimento social que ele tem com a nossa cidade, com o jovem. Realmente ele vai ser um grande líder aí da nossa cidade, da nossa região. E professora Valéria, tudo bem? Tudo bem, Sinara? Tudo bom? Tudo Boa bem. noite. E você? Graças a Eu tô Deus. bem. Saudade, né? Pois é. Hoje é dia do abraço, né? Então eu quero te dar um abraço virtual Ah, muito obrigada. Para quem e não um abraço conhece, e um abraço no Vitor. Ele me fez o meu dia um pouco mais feliz hoje. fez? Ah, que E bom, que bom. eu realmente não fui professora dele, não, mas fui diretora dele. Lembro muito dele, das idas na minha sala, que é uma grata surpresa, né? Esse dia tão pesado para a gente, né? Sim. A gente não vai falar de tristeza, de política, de políticas, de coisas, mas é um dia muito difícil. A gente, o país, né, passando a pandemia do coronavírus, mais de 300 mil casos, mais de 20 mil mortes, né? Exatamente, Valéria. E a briga política, aquele vídeo, aquela coisa que a gente ficou agarrada aqui na televisão o dia todo, e assim, é muito triste a gente, enquanto professora, enquanto educadora, a gente não perceber nada sendo assim a níveis, né, federais, que não é o nosso caso aqui, nada Sim. sendo feito. E a gente ouvir de ministros brigando, xingando entidades democráticas, né? Assim, você desculpa, mas é uma forma da Não, é gente também importante falar estar. para a gente poder contextualizar e pensar depois Exatamente. municipal. Hoje meu irmão falou assim, não fala muito de política, não. Mas, Não, mas assim, né, a preocupação que o Vitor colocou, né, do Enem aí, da educação, ela não ser, reforçar desigualdades, igual o ministro, hoje é só o ministro, né? Mas ele falou que o Enem não serve para resolver as desigualdades. Claro que serve também, mas ele não pode reforçar. Então, assim, exatamente. a preocupação que a gente tem hoje é essa, né? Então, de estar aqui dialogando, de ter o exemplo de um ex-aluno, isso é muito importante, né, para a gente. E assim, estamos aí, né, para a gente conversar e ver o que a gente pode ajudar essa galera aí. Não, e realmente quando a gente escuta o Vitor e outros tantos Vitors que a gente conhece, né, Valéria? Você está em Santa Cruz tem muitos anos, exercendo aí um trabalho educacional exemplar, né, sem nenhum tipo de demagogia da minha parte, sem nenhum tipo de inverdade. Mas é importante, a política ela está presente em tudo, né, Valéria? O ensino público ele faz parte de uma política. E aí eu acho que talvez é um contexto que tenha muito a ver com o dia de hoje, né? Quando a gente tem um ensino público, nós estamos falando de uma política pública, né, que vem de cima do governo federal, do governo do estado e para o governo municipal, de como que nós vamos trabalhar a educação. E realmente, a gente, eu acho que eu acredito nisso, eu acho que você também, né, ô Valéria, de que a educação, ela reduz a desigualdade social, sim, quando a gente consegue estar de igual para igual, né? Mas que até chegar nesse igual para igual é uma luta desigual, e é isso que a gente tem discutido e trabalhado. Mas aí, Valéria, eu vou te pedir um pouquinho. Desde quando que você está em Santa Cruz de Minas, na Escola Municipal Luzia Ferreira? Tem quantos Bom, anos? eu não tenho 20 aninhos, né, que nem o Vitor, mas eu estou lá em Santa Cruz desde 2006, né, que eu fiz o concurso como professora de primeira, agora no caso, primeiro ao quinto ano, e assim, já passei por várias etapas, né, enquanto dentro da escola, como professora, como coordenadora do CAIS, como supervisora, orientadora, diretora, a gente já passou por várias etapas. E assim, a gente conseguiu ver, né, no caso do Vitor, esse desenvolvimento dos meninos. Acho que isso é muito importante, por isso que a indignação da gente nesse momento que o país está passando
é por isso, porque a gente sabe que o Vitor falou muito bem, eu anotei aqui, professora adora caderninho aqui, né? A importância da escola, que ele queria ser professor para prevenir problemas. Isso para mim foi o Foi uma máximo, fala né? Então, fantástica quer mesmo. dizer, essa fala foi, assim, tem que ser mais de encontro, né? Toda a ansiedade que a gente tem, os nossos colegas têm, acho que você também, como professora, tem essa preocupação. Então, eu estou nesse tempo todo lá, tendo essa, como você falou, essa preocupação mesmo de valorizar a escola pública, né? De valorizar o ensino. Então, a gente sabe, eu estou até com os dados aqui, o Vitor citou o INEP, né? Então, nós temos 48 milhões de alunos no Brasil pelo último censo, e só está caindo. E desses 48, 38 estão na rede pública. Né? Então, aí vem toda a discussão nossa, que é a discussão do Enem, né? Desses 38 milhões, por isso que quando você falou realmente que eu ia comentar a importância da escola pública na inclusão, que é uma das bandeiras nossas aí, né? Na valorização do aluno, então, assim, na derrubada de barreiras mesmo, de colocar a escola pública como inferior. Ela é inferior, às vezes, na equipamentos, tecnologias, está aí a questão do Enem, mas, em contrapartida... Eu nem usaria inferior, né, Valéria? Se você me permite, assim, eu acho que quando a gente compara a igualdade, ela vai muito em relação àquilo que você sempre fala, em conhecer o aluno. O que diferencia muito é a história desse aluno nosso da rede pública, né, de vida, que chega em casa, às vezes, tem uma situação familiar delicada, por isso que hoje vocês têm, né, e fazem esse acompanhamento desses alunos, e isso tá... Eu ia te perguntar, a situação que o aluno vive dentro da casa dele, aqueles que têm uma condição, por exemplo, que o pai é violento, ou a mãe não é presente, que tem uma série de contexto social que agrava, né, e passa dificuldade financeira, econômica, ela está diretamente ligada à forma como que um aluno aprende dentro da sala de aula? Você acha que dentro seus mais de 10 anos de experiência, tendo acompanhado o crescimento e evolução de alunos, né, dentro da nossa rede, ela está diretamente ligada? Olha, Sinara, eu acho que interfere muito, né? Então, assim, só um rapidinho, quando eu coloquei o inferior é nesse sentido. Não, Ela está sim. inferior em relação, né? Porque hoje é mais detalhada essa questão. Mas interfere sim. Quando eu comecei, eu falo isso, que eu acho que a educação, o profissional, ele tem que evoluir. Então, eu não tenho, assim, vergonha nenhuma de falar de uma situação, quando lá nos bancos, né, do magistério, que nem tem mais, que a gente fez, era aquele negócio, nossa, escola merenda, escola no refeitório, escola no restaurante. Eu tinha, né, no início, falei, gente, realmente, nós temos que separar, não vamos dar tanta responsabilidade para a escola. Ao longo dos anos, a gente vai perceber. Então, quando um aluno tem essa dificuldade em casa, né, essa falta de apoio, ou esses tantos dramas que até a pandemia tem, né, aumentado ou foi exibido mais, porque o Brasil sempre teve isso, interfere. Né? Então, é a questão alimentar, é a questão da violência, é a questão da falta de emprego, é a questão da droga. Eu acho que isso tudo interfere. Então, assim, ficou mais difícil para a escola, né? Ô Valério, uma coisa que a gente tem percebido, e às vezes eu participo um pouco das capacitações com vocês, não dá para ser toda, é que cada vez mais parece que vocês, profissionais da educação, escola, têm assumido papéis não só de educadores, né, mas papéis de referências pessoais que eles deveriam ter dentro de casa e não têm. E isso faz com que o professor carregue um fardo muito grande, né? E eu acho que é por isso, às vezes, a gente tem muitos professores também ansiosos e que, além de tudo que eles carregam da responsabilidade de fazer uma pessoa aprender a ler e daí por diante aprender a ser cidadão e ainda ter que aprender
a ser, como é que eu vou dizer? Vocês fazem um papel de mãe e pai, e não é o certo também, né, ô Valério? E isso tá diretamente ligado à questão social, à condição social dessas crianças, desse jovem. Então, eu também acho, se eu estiver errado, você também pode me ajudar a complementar, que o professor da rede pública, ele ainda carrega um fardo muito maior, não que os professores da rede particular não tenham suas particularidades, os seus fardos, mas ele ainda carrega um fardo muito maior em relação a isso, né? Eu, pelo menos é a impressão que eu tenho de fora, de gestão, mas que eu acompanho um pouquinho aí da vida de vocês. Tô errada? O que você acha? Não, eu acho assim, por mais que a gente tenha, eu, meus colegas aí, eu até comentei com eles aí, eu espero que eles tenham participado, eles estejam participando, por mais que a gente tenha, é claro, na nossa mente, né, de educador, o que é o nosso papel, o que é o papel da família, o que é o papel do governo, né, a gente não consegue ser totalmente, né, à parte. Então, quando realmente um aluno vem com uma situação familiar muito grave, você não tem como deixar de envolver. Você precisa, porque senão ele não vai aprender, como você falou, ele não vai aprender a ler, ele não vai aprender a escrever, porque a cabecinha dele, estou falando dos menores, mas tem aí o Vitor, adolescente, já passou da adolescência, agora já é um jovem, né? Está universitário, eles precisam desse apoio. E muitas das vezes eles vão ter esse apoio nos professores. Então, Sim. aqui é mais uma. Por isso que é tão triste você ouvir, né? Que o professor. Hoje, essa semana foi a semana do pedagogo. Eu estou só com as datas comemorativas, né? Então, um abraço aos pedagogos. E você ouvir, o pedagogo é burro, o professor é burro. O menino vai fazer o Enem, a menina vai fazer o Enem e vai para a pedagogia porque é mais fácil. Então, são frases que a gente foi coletando essa semana aí. Então, você ouvir isso é muito triste, porque o educador, que somos todos nós, não necessariamente só o professor, né? Ele tem um papel. Eu concordo com você. Na escola pública, o professor tem esse algo a mais. O conteúdo é o mesmo, muitas das vezes, né? As formas de dar, não, até porque as ferramentas, né? O Vitor falou muito bem aí, da escola que tem, da escola que não tem, da internet que tem, tal. Mas, assim, a gente precisa, às vezes, complementar, e a gente complementa, né? Eu sei. Às vezes, a gente age até um pouquinho a mais do que deveria, né? E não é fácil, né, Valéria? E diante dessa realidade, né, e agora trazendo para o contexto da nossa escola, né, Municipal Luzia Ferreira, e a gente sabe também que a realidade dos nossos alunos, elas não são para ainda estar no mundo digital, de ter as aulas online, né, de ter esse tipo de ferramenta ainda. O que a escola, nesse momento nós vamos fazer também para que os alunos estejam menos, como é que eu vou falar, porque eles já estão sofrendo um pouco por estar com as aulas paradas, e tem que estar mesmo, né, nesse momento, mas para que tenha um impacto menor na vida pedagógica desses meninos, né? Quais as ações, o que você pensa disso? E também depois eu queria que você falasse como, né, e aí para você pensar comigo, porque agora é o momento da gente tentar reestruturar tudo, como que eu, né, enquanto gestora, posso também tratar ferramentas para diminuir aí a desigualdade social através da educação no nosso município. Aí eu queria que você falasse aí para a gente ir fechando essas duas questões para nós. Bom, deixar assim bem claro, né, que quando a gente fala nesse ensino à distância, nessas atividades à distância, eu sou uma defensora, como os meus colegas, do ensino presencial. Acho que nada substitui esse diálogo, essa relação do professor com o aluno, mas também não inviabiliza esse trabalho à distância, né? Então, a gente, como educador, a gente faz cursos de pós-graduação à distância, vira e mexe, que são importantes, né? Então, assim, para a nossa realidade de escola municipal do Zé Ferreira, embora a gente não tenha, assim, especificamente um aluno para ir para o Enem, né? Porque a gente encerra no ano, eles já têm mais um período. Então, assim, teoricamente, eles não estariam tão prejudicados, né? Mas a gente sabe que foi um baque, 2 meses sem aula já, praticamente mais de 2 meses sem aula, né? Nós procuramos um pouquinho
resolver essa situação. Como não pode ter esse contato e o isolamento é fundamental neste momento, nós fizemos um trabalho com os professores, supervisores da escola e encaminhamos, numa primeira etapa, atividades para os alunos. E estamos começando essa semana agora uma segunda etapa também de encaminhar atividade. E tendo essa preocupação que foi falada aqui, né? Como os alunos não têm acesso, então isso eu acho que já te respondendo no final lá, é uma coisa que a gente já poderia estar pensando, né? Porque a gente não pode negar a importância da tecnologia. Eu não entendo a tecnologia como inimiga do professor dia a dia. Eu acho que ele é um companheiro, um complemento. Isso que a gente está fazendo aqui é um complemento, né? Então, nós fizemos isso, entregamos aos 600 alunos, praticamente, que a gente tem, essas atividades, e vamos entregar agora, a partir de semana que vem, os professores já estão elaborando, vamos fazer esse trabalho. É uma forma que a gente encontrou, igual você falou, de minimizar um pouco essa dificuldade dos meninos. Atividades que eles podem estar desenvolvendo, que eles não tenham tanta necessidade de internet, então, coisas que eles podem dar. Né? Estamos usando também o Face da escola constantemente, inclusive ontem eu coloquei um texto seu que você colocou de mensagem lá, compartilhando, os professores têm mandado também, né, para isso. E assim, eu acho que a gente tem que investir nesse, porque depois dessa pandemia, o mundo não vai ser a mesma coisa, já não está assim, né? Então, acho que a gente não pode negar isso. E a gente não sabe se uma outra pandemia virá, ou o que vai acontecer. Então, eu acho que o caminho da tecnologia é diminuir essa distância entre o aluno que tem acesso e o aluno que não tem, seria uma ferramenta. Como, né, fazer é um processo. Mas a gente, enquanto escola, e equipar realmente as escolas, coisas que vocês e a secretaria sempre têm feito, né? Por isso a gente, quando a dificuldade que eu falei da escola pública para a particular, a gente não vivencia tanto isso, graças a Deus. Né? A gente tem assim, equipamento, tem informática, tem o material todo, recursos lá para isso. Eu acho que a gente tentar diminuir esse espaço todo, essa desigualdade, né? Não, eu acho que é isso mesmo, Valéria. E aí a gente pode ir já pensando como é que nós vamos aí nessa pandemia e pós-pandemia realmente fazer com que aqueles alunos que não tenham o acesso à tecnologia, o acesso à internet, porque realmente vai existir uma nova forma de educação, uma nova forma da gente conduzir as coisas, e não adianta só a escola estar equipada se os alunos não têm isso dentro de casa. Então, realmente é uma tratativa que nós vamos ter que pensar como que eu vou colocar ela em prática aí para o próximo mês, e que é de muita relevância. Quero te agradecer, professora Valéria, não só por hoje, por tudo, pelo seu trabalho com as outras professoras, o seu trabalho que, independente do gestor administrativo que passe pelo município, é um trabalho sério, e é por isso que você está aqui hoje conversando comigo, porque ele independe de quem ocupa o cargo da cidade, ele é um trabalho de quem tem levado a sério e acompanha o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade e dos nossos meninos. E a prova disso está aí, o Vitor aí hoje. Então, eu acho que todas as frases negativas um pouquinho que teve essa semana, a frase do Vitor, ela veio para sacramentar de uma forma positiva. Por que ele escolheu fazer licenciatura em matemática? Porque ele viu que através da sala de aula ele poderia transformar a vida daqueles alunos. E quero te agradecer por isso, e leve meu abraço a todos os professores e minha gratidão. Eu vi o trabalho que vocês fizeram para cada aluno, teve professor que fez nominal para cada aluno e colocou uma mensagem, porque os alunos, eles sentem falta de vocês presencialmente. Então, muito obrigada pela participação. A professora Sara está acompanhando a gente aqui também, um grande abraço. E nós vamos terminando aqui. Muito obrigada, viu, Valéria? Um grande abraço. Tá. Fique com Deus, viu? Obrigada. Muito obrigada. Um abraço a todos. Calma que eu estou com dificuldade aqui. A dificuldade é em adaptar, gente, né? Com as novas tecnologias aqui também da nossa parte, né? A Sara está reforçando aqui que a professora Valéria está dando todo o suporte para os professores, quanto às dúvidas sobre essa nova forma de modalidade de ensino, né? Sempre muito atuante. Então, gente, a gente vai terminando um pouquinho por aqui.
Acho que hoje deu para a gente pensar bastante coisa, mais focado na questão da educação, mais focado na questão do Enem, sem, como eu disse, sem não dar devida importância para o que está acontecendo. Os números das vítimas do Covid, eles estão aumentando, fatais. Acho que ontem foram mais de 1.000 pessoas que morreram vítima dessa pandemia. Hoje também nós tivemos aí números estrondosos, sem deixar, né, a relevância disso, mas é algo que, de fato, está fazendo com que a gente pense junto novas formas de tratar o comércio, que a gente começou a conversar na semana passada, hoje sobre a educação e assim por diante, para a gente ir adaptando a nossa nova forma de comunicação e de ação na sociedade, porque a partir de agora nada vai ser como era antes, e isso é uma certeza que a gente tem. Eu vou terminar agradecendo ao povo de Santa Cruz, mais uma vez, agradecendo ao Vitor, agradecendo a professora Valéria, a equipe da saúde, toda a equipe da prefeitura que está aí na zona de frente, e que a gente não possa desanimar e perder a fé e a sensibilidade. Nessa semana, Santa Cruz passou por uma situação difícil, né, no qual a gente prestou condolências aí à família, e a gente sim teve uma vítima do Covid, mas isso não pode tornar regra, né, tem que ser exceção. E agora a gente precisa mais que nunca que cada um faça a sua parte para que isso continue caminhando e diminuindo, né, caminhando a passos de forma que a gente consiga atender todos dentro do sistema público de saúde, e agora a gente discutiu o sistema público educacional, que é o que tem salvado vidas e é o que tem feito a diferença nas pessoas. Então, muito obrigada por ter ficado comigo aí até agora, nessa sexta-feira, né? Todo mundo querendo aí também descansar. Muito obrigada, viu, gente? Um grande abraço para vocês, grande abraço, Sara, grande abraço todo o pessoal da prefeitura aí que está acompanhando, nossos amigos de São João del Rei também, e ao nosso amigo Felipe, que faz aniversário hoje também, e a Juliana. Juliana também aqui do Rosa Mística faz aniversário hoje também. Muito obrigada, gente. Vitor, muito obrigada. Continue aí. Vamos revolucionar e contrariar as estatísticas. Muito obrigada.